Faltando cerca de 2 meses para o lançamento do iPhone 15, o atual iPhone 14 Pro Max e o 13 Pro Max ainda têm um grande espaço no mercado e eles valem muito a pena de serem adquiridos agora em 2023. Nesse vídeo a gente vai analisar qual deles tem o melhor custo-benefício e qual que é a melhor escolha para você. Será que compensa investir um dinheiro a mais e pegar o modelo mais top de linha? Ou será que o iPhone 13 Pro Max ainda dá conta do recado? Começando pelo design, aqui nós temos ambos os aparelhos muito bonitos e super bem construídos, porém eles são quase idênticos. Mas o que muda de um modelo para o outro? Eles têm basicamente o mesmo tamanho e peso, que é de 240 gramas, a borda é arredondada e o nicho de câmeras também continua o mesmo, com as câmeras do 14 Pro sendo um pouco maiores. Eles têm apenas uma conexão, que é o Lightning, e não tem entrada para fone de ouvido. Comparando os dois lado a lado, na minha opinião, é praticamente o mesmo smartphone. É muito fácil de você confundir os dois. A diferença mais notável fica na parte da frente, onde o iPhone 14 Pro Max conta com um recorte em forma de pílula chamado de ilha dinâmica ou Dynamic Island, onde fica a câmera frontal. Com esse recurso você pode ver notificações, usar alguns aplicativos em segundo plano, como por exemplo acompanhar a programação do seu timer. Essa função é interessante e acaba dividindo a galera. Alguns gostam, outros preferem que a tela seja infinita, como a do Samsung S23 Ultra. Eu sinceramente gostei desse recurso, mas não seria um diferencial a ponto de eu trocar do 13 para o 14 de jeito algum. Eu acho que a Apple ela precisa trazer mais atualizações para o Dynamic Island e tornar ele mais útil, porque é interessante, mas sinceramente eu esqueço na maior parte do tempo que ele existe. Falando de tela, aqui nós temos duas ótimas telas Super Retina XDR de OLED com 6.7 polegadas que entregam uma ótima qualidade de imagem. Ela tem um ótimo contraste, uma ótima nitidez e fidelidade de cor. O iPhone 13 Pro Max tem 2778 por 1284 pixels, enquanto o 14 Pro Max tem 2796 por 1290. Ou seja, eles são praticamente iguais e quase chegando a ser uma tela com resolução 2K, o que é excelente. Falando em brilho de tela, o iPhone 13 Pro Max consegue chegar a 1200 nits, enquanto o iPhone 14 Pro Max chega a até incríveis 1600 nits. Ambos são ótimos para você usar abaixo do sol, mas o 14 tem uma vantagem bem que torna tudo mais rápido e excelente para jogar jogos e no seu uso diário. Quando você faz um movimento na tela, a atualização é quase que instantânea, é um negócio sensacional. O 14 Pro Max ele conta com a função também de tela sempre ativa, que é bem interessante e ele não consome muita bateria. Mas eu particularmente não me acostumei muito e eu preferi deixar ele desativado. Ambos os aparelhos eles têm o Ceramic Shield, que é uma proteção que usa os cristais de nanocerâmica e torna a tela bem resistente contra quedas. E ambos possuem também a proteção IP68, que conta com resistência contra água e poeira, podendo submergir o aparelho até 6 metros abaixo d'água por 30 minutos. Mas é importante lembrar que a Apple não fornece garantia caso o seu aparelho seja danificado por água, então toma muito cuidado com isso. Eu já tive algumas experiências de molhar o aparelho e nunca aconteceu nada, mas foi de leve. No iPhone 14 Pro Max tem um recurso bem interessante de detecção de acidentes. Por exemplo, se ele detectar um acidente de carro grave, ele pode te ajudar a conectar você aos serviços de emergência e notificar os seus contatos de emergência. E como que isso funciona? Quando o iPhone detectar um acidente de carro grave, ele vai mostrar um alerta e vai iniciar automaticamente uma ligação de emergência depois de 20 segundos, a não ser que você cancele isso. Se você não estiver respondendo, o iPhone vai reproduzir uma mensagem de áudio para os serviços de emergência e vai informar que você se envolveu em um acidente grave e ele vai fornecer as suas coordenadas de latitude e longitude com um raio de busca aproximado. Cara, isso é incrível e pode ajudar muita gente aí, porque nunca se sabe, né? Ah, mas eu tenho certeza que você quer saber da câmera. Tá todo mundo aqui de olho no vídeo para saber da câmera, com certeza. Será que tem muita diferença? Então, falando do modelo mais atual, o iPhone 14 Pro Max, ele ganhou a primeira lente de 48 megapixels de um iPhone. Finalmente saímos dos 12 megapixels depois de anos, né? O conjunto triplo, ele ainda conta com uma grande angular e uma teleobjetiva, mas essas são de 12 megapixels. Em comparação, o 13 Pro Max traz na traseira ali o trio de sensores com 12 megapixels apenas. Mas em resumo, se você acha que isso é relevante,
você precisa entender que a quantidade de pixels, de megapixels de uma câmera, ela não vai determinar a qualidade da imagem, mas sim a resolução da fotografia e o tamanho do arquivo, que pode ser muito bom se você for imprimir a sua foto. Para rede social quase não muda a qualidade, então não precisa pirar muito com isso. Ambos os aparelhos eles contam com reforço de uma quarta câmera, que é o tipo LiDAR, que ele cria um mapa de profundidade do ambiente e vai otimizar a sua experiência fotográfica. É aquele sensorzinho que fica do lado da câmera. Já na câmera frontal, apesar de ambas permanecerem com 12 megapixels, a fabricante revelou que houve melhorias de uma geração para outra e, segundo a Apple, a lente ficou maior no iPhone 14 Pro Max e o sensor ganhou uma melhoria de 38% na captura de luz. Outra coisa importante é que a câmera de selfie e a grande angular agora tem o foco automático, o que faz com que você consiga ter o foco perfeito mesmo estando super próximo da câmera, diferente dos modelos anteriores, que é o caso do 13 Pro Max. E esse aqui é um teste com a câmera de selfie do meu lado esquerdo, o iPhone 13 Pro Max, e aqui do meu lado direito, o iPhone 14 Pro Max. Eu tô mudando o áudio aí para você ver a diferença de áudio. Os dois captam áudio muito bem. E ó, aqui a câmera do 13 Pro Max ele tem um foco no meio infinito. Então, ó, se eu aproximar um produto, ele não vai focar, só se eu colocar aqui no meio. Enquanto aqui no iPhone 14 Pro Max você pode ver que ele mantém o foco bem cravado ali, já que ele tem um foco automático em objetos, em pessoas, enfim. Mas me conta aqui, você acha que dá muita diferença aqui de uma câmera para outra? Eu sinceramente acho praticamente igual, só com o foco automático que deixa ainda melhor essa câmera, mas no geral acho super próxima a qualidade das duas. E esse aqui é um teste com a câmera ultra grande angular, então aqui a gente pode ver o foco também funcionando. Essa câmera aqui do 14 Pro Max no modo ultra grande angular, eu senti uma diferença maior tanto para foto quanto para vídeo, entra um pouco mais de luz, eu acho que o vídeo fica relativamente melhor. Então ó, você pode ver que no iPhone 13 Pro Max ele não vai focar no produto, enquanto aqui na câmera do 14 ele vai focar. Então, bem bacana, também uma qualidade bem interessante dessa câmera. Outra grande novidade do iPhone 14 Pro Max é o modo ação, que promete deixar o seu vídeo perfeito sem aquelas trepidações. A configuração ela precisa ser sempre ativada quando você vai usar e ela serve para capturar cenas com bastante movimento, como corrida, andar a pé, de moto, bicicleta. Só que é preciso ter bastante iluminação no seu ambiente, senão não fica legal. Você vai ter uma perda ali na qualidade final do arquivo, reduzindo de 4K para 2K ali na resolução. Como falado, usando em boa iluminação é sensacional e simula uma GoPro, chegando quase no mesmo nível de estabilização. É um negócio assim surreal. Mas e a qualidade de imagem? O resultado final fica bom ou não? Bom, nisso aí o iPhone não decepciona. Aqui vai seguir algumas fotos tiradas no mesmo local com ambos os celulares e você pode observar que a diferença é quase imperceptível. Ambos os aparelhos entregam muito quando o assunto é qualidade de imagem. E para você usar no seu dia a dia ou até mesmo criar conteúdos para o Instagram, para o YouTube e tudo mais, esses aparelhos vão te servir demais e são um ótimo investimento. E é claro, estão tudo aí no seu bolso, facilitando muito no dia a dia, na praticidade. Sem muita surpresa, o chip A16 Bionic do iPhone 14 Pro Max é melhor do que o A15 Bionic do 13 Pro Max. O novo chip A16 está com mais de 16 bilhões de transições de núcleos avançados de CPU que vão melhorar o seu desempenho. Além disso, o processo de fabricação é menor e o novo chip é capaz não só de entregar uma performance superior, mas também de, teoricamente, consumir menos energia, aumentando, consequentemente, a autonomia de bateria. Dessa forma, fica claro que o chip A16 é melhor do que o chip A15, mas eu vou ser sincero com vocês, a olho nu, dificilmente você vai ficar reparando uma pequena diferença ali de performance, já que o A15 é um ótimo processador e ambos vão ser excelentes para os jogos mais pesados da atualidade. Inclusive eu fiz testes com o jogo Genshin Impact,
que é um jogo super pesado e ambos se saíram extremamente bem. Falando de bateria, o iPhone 14 Pro Max conta com 4.323 mAh, um número ligeiramente menor do que o 13 Pro Max, que é de 4.352 mAh. Segundo o site oficial da Apple, a bateria do 14 dá uma autonomia de 29 horas de reprodução de vídeo contra 28 na linha anterior. Então, mesmo que essa bateria é um pouquinho menor no iPhone 14 Pro Max, ele acaba compensando no seu processador. Mas no fim das contas, vai ser um dia de uso. É isso no meu dia a dia, no uso moderado. Eu uso ele durante todo o dia, chego em casa com 30%, às vezes 35%, 40% de bateria e coloco para carregar. Então é uma boa autonomia, mas é muito difícil de você usar esse iPhone sem ter que carregar pelo menos uma vez ao dia. Para mim já tá ótimo. Em ambos os aparelhos você consegue usar recarga sem fio via o MagSafe, que é um carregador vendido fora parte, caso você queira, e eles são compatíveis com a recarga rápida de 50% em 35 minutos, com adaptador de 20 watts, que é o máximo que ele vai suportar. Olha, próximo de Xiaomi e Samsung, tá bem atrasado o iPhone nesse quesito, já que o Samsung vem com um carregador de 45 watts que carrega muito mais rápido. Mas enfim. Agora, Vitor, afinal, qual que vale mais a pena? iPhone 13 Pro Max ou iPhone 14 Pro Max? Atualmente, em 2023, o modelo 13 Pro Max ele não se encontra mais tão facilmente no mercado. Isso porque quando a Apple fabrica um novo modelo da linha Pro Max, ele para de ser fabricado o modelo anterior e continua fabricando apenas os modelos normais, como o 13, por exemplo. Por isso, se você quiser um aparelho novo e com garantia de 1 ano da Apple, a escolha seria o 14 Pro Max, que atualmente está saindo por cerca de R$ 7.500 a R$ 8.000. Mas se você achar um 13 Pro Max novo ou em ótimas condições, sem sombra de dúvidas, ainda é uma ótima opção e é um aparelho que vai durar durante vários anos com uma ótima performance. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a você ver a diferença entre os dois. Você vai reparar que os dois são dois mega aparelhos. Vou deixar o link aqui na descrição com os melhores preços de iPhones para você adquirir o seu. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, que a gente tem conteúdo semanal de tecnologia. Comenta aqui o que você achou do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!